Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Estamos iniciando mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e continuamos a estudar o capítulo 9 da obra, que tem o título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Estudaremos agora o último item do capítulo 9, portanto encerraremos esse capítulo. Esse último item corresponde ao subitem 10 do capítulo com o título A Cólera. Item Instruções dos Espíritos, portanto, é uma instrução do Espírito Hahnemann que contém 3 parágrafos apenas. É uma instrução curta que nós podemos dizer que, em resumo, ela nos diz que fazemos uma ideia falsa de que nossa personalidade é imutável. Assim, nós aprendemos que a nossa cólera pode e deve ser controlada e que a sua causa está no espírito, não no corpo. São informações que Hahnemann nos traz, não é? Ele nos diz o contrário daquilo que achamos, diz, portanto, que a nossa personalidade é, sim, mutável, ela pode ser modificada e modificada para melhor, e nos diz também, portanto, que a causa da nossa cólera não é o nosso corpo. A causa da nossa cólera está no espírito. Bem, aprendemos também, em resumo aqui ainda, que o principal agente de mudança para que nós possamos operar essa mudança em nós é a vontade. Ou seja, através da vontade é que fazemos as mudanças necessárias em nós para conquistar a virtude. No caso aqui, mais diretamente, a pacificidade, mas é através da vontade que nós nos modificamos. Para falarmos um pouquinho sobre aquele aspecto de continuidade, vamos lembrar que no item anterior estudamos o que é a cólera, seus efeitos e como começar a tratá-la. Agora, nesse item com Hahnemann, nós descobrimos como continuar ainda mais profundamente esse tratamento que nos levará à conquista da pacificidade. Portanto, a ideia de continuidade é muito simples. Estamos continuando o estudo sobre a cólera para que possamos adquirir o seu contrário, a virtude chamada pacificidade. Vamos então ao primeiro dos 3 parágrafos que nós temos na instrução de Hahnemann. Aqui já na nossa na primeira frase do parágrafo, nós já encontramos algumas coisas muito importantes, não é? O que nós colocamos no resumo, nós temos uma ideia falsa de que não é possível reformar a nossa própria natureza ou a nossa própria personalidade. E assim, nos julgamos dispensados de nos esforçarmos para corrigir os nossos defeitos. Então, essa é a primeira informação que nós temos. Bom, nós temos uma ideia falsa, nós pensamos que não podemos nos corrigir. E daí, por causa disso, então, nós sequer tentamos. Essa é a primeira coisa que Hahnemann nos diz na sua mensagem, ou na sua instrução. Mas ele ainda vai mais a fundo, dizendo que em muitos desses nossos defeitos, imperfeições e vícios, nós nos comprazemos, ou seja, nós sentimos prazer em ser como somos. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que nós identificamos que para nos reformarmos, isso exigiria muita perseverança ou muito esforço, se assim quisermos pensar. Então, nós temos 2 problemas a serem solucionados já como ponto de partida na instrução de Hahnemann. Nós temos defeitos nos quais nos comprazemos, nós gostamos deles, sentimos prazer com eles e, até por isso, eles exigiriam de nós muito esforço e perseverança. E nós não gostamos desse tipo de tarefa. Poucos de nós gostam de mudar aquilo que nos dá prazer. Poucos de nós gostam de fazer tarefas, de nos dedicarmos a tarefas que demandam um grande esforço. E esses são os 2 principais problemas que Hahnemann nos diz a respeito da nossa tarefa de reforma, da nossa tarefa para sermos brandos, pacíficos e para adquirirmos não apenas essas, mas todas as outras virtudes. Bem, então no segundo ponto aqui do nosso parágrafo, nós vamos
já identificar também que Hahnemann nos diz que o indivíduo propenso a encolerizar-se, quase sempre se desculpa com seu temperamento. Então nós damos a desculpa de nosso temperamento. Ora, eu sou assim, eu sou dessa forma, meu temperamento é assim. E lembrando, né? Não tentamos mudar porque pensamos que nossa natureza é fixa, é imutável. E aí, então, nós temos aqui o começo do pensamento que a gente precisa ter diante dessa posição, né? E quando a gente diz que a culpa é do nosso temperamento, nós tiramos a culpa de nós, não confessamos que somos culpados por esse temperamento, mas lançamos a culpa ao nosso organismo. Ora, isso é orgulho, não é? Não admitir um erro, não admitir uma falta, tentar tirar do nosso alcance a responsabilidade por essa falta, é orgulho. E nós temos esse tipo de atitude às vezes. E quando nós lançamos a culpa ao nosso organismo, nós estamos em contrapartida, por consequência, acusando a Deus de nossas próprias faltas. É uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Por que acusamos a Deus? Porque, afinal de contas, quem nos deu esse corpo foi Deus. Quem nos deu esse organismo foi Deus, foi a natureza. E assim nós tiramos de nós a culpa e colocamos e terceirizamos essa culpa, né? Colocamos em um terceiro. Bem, mas mesmo assim, pensemos que se a culpa fosse do organismo, ou poderíamos pensar melhor do que isso ainda, poderíamos perguntar, mas o organismo tem algum papel nisso? E aí nós vamos agora ao parágrafo 2, que nos ajudará a pensar um pouquinho mais a respeito disso. O organismo tem papel nisso? Indubitavelmente, né? Sem dúvida, existem temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial ou primeira da cólera. E a gente pode se persuadir, se convencer, né, de que um espírito pacífico, ainda que no corpo bilioso, sempre será pacífico, e que um espírito violento, num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. Então, vejam, o corpo tem sim um papel, através de seus hormônios e tudo mais, a respeito do nosso humor, para sermos ou não pacíficos, mas a causa primordial já está descrita aqui como sendo o espírito. Essa palavra bilioso significa mal-humorado, irritável, enquanto linfático significa apático. Então, o que nos diz aqui é que um espírito pacífico, num corpo bilioso, num corpo irritável, né, ele ainda assim manterá a sua pacificidade em certo grau. Enquanto que o contrário também acontece. Um espírito irritadiço num corpo apático demonstrará também a sua irritabilidade, pois a causa está no espírito. Então nós podemos dizer daqui que o corpo pode realmente influenciar certos tipos de comportamento, favorecer um ou outro tipo de humor. Mas quem tem a obrigação de cuidar para que esses comportamentos e humores apareçam com toda a sua força ou sejam controlados é o espírito. Somos nós, em essência, somos nós que devemos controlar isso. Então, só retomando assim de forma muito rápida, né? No primeiro parágrafo, porque essas informações são muito importantes, nós encontramos três características ou motivos para identificarmos em nós, antes de começar a mudar, para que nós possamos combater bem essa nossa irritabilidade. Nós lembramos, não é? Por que não mudamos? Primeiro, porque achamos que nossa natureza é fixa e imutável. Isso é uma ideia equivocada. Segundo, porque sentimos prazer em algumas imperfeições que cultivamos. E terceiro, porque ainda não queremos fazer grandes esforços. Nesse parágrafo, nós vimos que
onde que é o âmbito de ação da nossa... Onde é o nosso âmbito de ação, né? No espírito, não no corpo. O corpo tem alguma coisa a ver, mas, enfim, a primeira instância é sempre o espírito. E a conclusão desse estudo, no parágrafo 3, que nós também dividimos aqui em duas partes, é uma conclusão muito importante para nós. Aqui nós temos uma espécie de, já nessa primeira parte, né, uma espécie de conclusão do que foi dito no parágrafo anterior, quando nós lemos que o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Que as duas grandes palavras que nós temos que ter muita atenção. Mérito por um lado e responsabilidade por outro. É assim que o homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, em relação ao corpo, né? Mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. E aqui nós temos o grande papel, o grande agente de mudança para as nossas imperfeições e vícios, transformando-os em virtude. A vontade firme é o remédio para todos esses eventos de vícios e imperfeições, principalmente para a cólera. É a vontade que nos faz controlar esses acessos e nos tornarmos aos poucos brandos e pacíficos. E na segunda parte, o papel mais específico da vontade, né? Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Quantos já não mudaram, não é? E promoveram grandes mudanças através do uso da vontade. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode, de outro modo não existiria para o homem a lei do progresso. E aqui é o final da instrução de Hahnemann. Resumindo o item, nós temos que identificar a causa de nossas imperfeições, primeiramente, né, sendo o espírito. Para que nós não tenhamos o desconhecimento dela. A partir do conhecimento nós ganhamos força moral para combater essa nossa fraqueza moral que não abdica do prazer e de algumas imperfeições. Temos que vencer essa preguiça, né, nos esforços que temos que realizar através da nossa vontade. A resposta é sempre a vontade. Em todos os momentos, a resposta para a aquisição de nossas virtudes de forma definitiva é a vontade. E conforme a utilizarmos em favor da nossa melhoria íntima, teremos mais mérito em nossa reforma e na aquisição do nosso autocontrole, e assim venceremos essa questão de estarmos sempre sujeitos a essa lei que diz que temos mérito e responsabilidade em nossas ações. Essa lição fica como uma lição permanente para a aquisição dessas e de outras virtudes que serão utilizadas por nós durante toda a nossa existência. E assim então nós encerramos esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, que tem o título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, tendo nos aproximado um pouquinho mais dessas duas virtudes. Continuaremos os nossos estudos ainda dentro dessa temática das virtudes no capítulo 10. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez pela companhia nos estudos. Nós deixamos o nosso abraço fraterno e o convite para a continuidade dos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e da renovação de nossos votos sempre em praticá-lo.